Da paz, que Jesus seja sempre a nossa inspiração. Quantas vezes nós ouvimos falar de perdão, de tolerância, de paciência, de compreensão? E vivemos isso no mundo ou não? Palavras bonitas, né? O que nós estamos fazendo dessas palavras? O que nós estamos fazendo destes recursos que Deus nos oferece a todos os instantes e, na sua mais forte expressão, nos ofereceu há 2000 anos na figura inigualável de Jesus? De lá até aqui, o que nós temos feito destes recursos? Ficamos no discurso? Ficamos nas palavras bonitas? Achamos que o Evangelho de Jesus é inspirador? Mas por que o mundo não muda? Por que este Evangelho não passa a fazer parte efetivamente do mundo? Mas não só Jesus, tantos emissários Deus nos mandou. Porque Deus não tem filhos privilegiados. Então, muitas vezes, nós achamos que só vamos resolver as coisas se formos cristãos. Isso é uma verdade ou não? Assim é não, assim é sim, tá meio frio, mas não vai dar torcicolo. Não tem perigo, devagarzinho não dá torcicolo. Nós temos razão ao dizer que só o cristianismo pode nos resolver? Não. Porque Jesus, se você entender cristianismo, a prática do bem, a prática do amor, o exercício, aí sim, ele vai resolver, e todos que praticam o bem são cristãos, mesmo sem denominação de cristãos. Porque nós temos que pensar em cadê aqueles que professam o budismo, os indianos, o hinduísmo, os judeus, o judaísmo, e por aí afora. Em todas essas linhas tem lindas mensagens, palavras bonitas, e o ateu. E se pensarmos na filosofia dos estoicos, por exemplo, que começa lá na antiguidade com Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto e tantos outros, trazem valores, não tem viés espiritualista, mas tem uma proposta ética e moral. E moral, não é imoral. Esses não são cristãos? Se eles põem em prática aquilo que eles pregam, eles são cristãos. Porque o cristianismo não é uma bandeira, uma instituição. O cristianismo virou dogmático, teológico. É por isso que Kardec vai dizer que a doutrina espírita não é uma religião. Não é uma religião no sentido dogmático, no sentido teológico, mas ele mesmo afirma que é uma religião no sentido filosófico. É uma filosofia de vida. E todas essas bandeiras que eu citei aqui, por alto, elas têm uma filosofia de vida. E todas essas filosofias propõem o encaminhamento do ser humano na direção de uma reforma íntima, como propõe Kardec, de uma transformação moral. Kardec vai dizer que a doutrina espírita veio para a transformação moral da humanidade. Não tem outro propósito. Então, o nosso tema nessa direção hoje é entre o discurso e a prática do Evangelho. É sairmos do discurso, de acharmos que as palavras são bonitas, porque falar é muito fácil. Qualquer um pode vir aqui falar na frente, basta estudar um pouquinho e ter um pouquinho de coragem ou ousadia, né? E vir aqui falar. Ou falar para os outros. A questão é que nós pegamos as palavras e às vezes pegamos nos templos e levamos lá para fora. Para quê? Para transformar os outros. As palavras são bonitas, são lindas, são transformadoras, são edificantes, mas para os outros. Nós precisamos pegar para nós. Porque eu não sei, já tenho falado em algumas palestras, o único ser no mundo que eu consigo transformar sou eu. Não consigo transformar mais ninguém. Mas o meu exemplo
pode transformar pessoas, pode contribuir com pessoas. Eu coordeno um grupo de estudo, apesar de não morar mais em Campo Largo, mas o João Guione vai ter que me aturar, a Casa Espírita João Guione vai ter que me aturar enquanto eu estiver por aqui. E até digo mais, se eu sair daqui e estiver meio perturbado, eu vou procurar lá ajuda. Então, eu coordeno um grupo de estudo quarta-feira à tarde no João Guione. E um dia desses, assim, eu vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. E de mais a mais, quantos vocês conhecem aqui lá que frequentam o João Guione? Mas a pessoa tornou público. No grupo de estudo, ela disse que não entraria numa casa espírita. Ela deve ter ouvido de alguma outra filosofia que os espíritas mexem com capeta, com demônio, coisa desse gênero, não é isso? E é uma forma, às vezes, até da gente procurar a casa espírita, né, para ver se tira o capeta do corpo, né? Às vezes até encaminham para a gente, né? Já quem entende do capeta, do demônio, são os espíritas, procura eles. Né? Ela disse, eu não entraria numa casa espírita. Mas eu tenho um sobrinho que era virado do avesso. O que é virado do avesso, vocês sabem? Dá para entender bem o que é virado do avesso? Né? Ou o cão chupando manga. Eu nem sei o que é o cão chupando manga, que eu nunca vi, mas falam tanto que deve ser uma coisa horrível. Né? E esse sobrinho resolveu frequentar a doutrina espírita. E depois de um tempo ela percebeu que o sobrinho estava mudando, estava melhorando, estava invertendo, já não estava tão do avesso, estava desvirando. E ela disse, se é bom para ele, eu vou lá ver isso. Se fez essa transformação, eu vou ver isso. O que o sobrinho contribuiu? Ele empurrou a doutrina espírita a goela abaixo da tia? Não, ele pegou as palavras bonitas da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e tantas outras e empurrou a goela abaixo da tia? Não. Ele pegou as palavras para ele e fez uma transformação nele. Fez a diferença nele. Poderia ser evangelho. Em qualquer lugar onde se prega o evangelho, você pode pegar os ensinos de Jesus e fazer a sua transformação. Estou falando de espiritismo, que estamos numa casa espírita, e o exemplo é de dentro de uma casa espírita. E pela ação dentro da casa espírita, do movimento espírita e da frequência, da transformação. E ela que não entrava numa casa espírita, pelo exemplo do sobrinho, ela resolveu procurar Jesus à luz da doutrina espírita. Está há 2 anos na casa espírita. E aí ela conta que as pessoas têm notado mudanças nela. Olha o efeito. Este efeito é que vale. Não é o discurso. O discurso é fácil. As palavras de Jesus são inspiradoras, são bonitas. Então o que interessa é viver o Evangelho. É viver as lições de Jesus. É o que faz a diferença. É o que pode transformar o mundo. Não é o discurso. O discurso, ele pode nos motivar. E outro dia, fazendo uma palestra, e antes da palestra, alguém tinha dito para uma pessoa que ia estar na Casa Espírita naquele dia um palestrante convincente. Aí eu usei até na palestra, né? Meu objetivo aqui não é convencer ninguém. É motivar. De repente, inspirar um pouquinho. Porque não é tarefa de ninguém convencer ninguém, nem Jesus tentou convencer ninguém. Eu estou tentando convencer a mim mesmo. Isso é tarefa minha. Convencer os outros não, mas inspirar podemos com as palavras. Mas elas ficam vazias se não se transformam em ação, em atitude, em exemplo. A exemplo dessa senhora que falou do sobrinho e ela estava se melhorando. Então, o que faz a diferença não é a palavra. A palavra é um passo inicial, é fácil. Mas nós temos a palavra aí nos convidando a transformações há tantos milênios. Há 2000 anos? Não. Antes. Antes de 2000 anos. Porque Deus não tem filhos privilegiados e nem abandonados. Eu tenho... fazer uma propaganda aqui, viu? Mas não ganho royalties, não. Fique tranquilo. Tem um canal no YouTube. Inicialmente tinha um canal no meu nome.
Mas aí resolvemos, eu e meu irmão, ele resolveu me ajudar para a gente fazer algo mais objetivo. Qual a proposta dele? Ele chegou para mim, você tem material tão bom, e ele não é religioso em linhas institucionais, dogmáticas. Não está vinculado a instituição nenhuma. Mas tem um senso moral muito bom. E ele disse, esse mundo está muito perturbado pela tecnologia, levando tanta futilidade e inutilidade. Eu tenho falado sobre isso em algumas palestras. Vamos pôr um contraponto nisso. Você tem material bom, eu auxilio, e nós vamos fazer um canal para levar algo edificante para as pessoas, para a gente contribuir. Só que sem personificar, eu não apareço. Eu só faço o material em texto. Ele pega a inteligência artificial, bota uma voz, ok? Põe um videozinho lá, que não tem nada a ver, funciona como um audiolivro, um audiobook. Né? Para você ouvir. Tem gente, o brasileiro detesta ler, é uma oportunidade, em vez de ler, ouvir. Tá? Se alguém tiver interesse, depois eu faço, mas é @construtivamente_Brasil. Mas eu pego isso lá do YouTube e coloco no meu canal do YouTube, no Facebook. E tem uma pessoa que vem todo vídeo comentar que ela salva pessoas para Jesus. Eu imagino que seja evangélica. Né? E ela tenta o tempo todo me converter. Né? Tenta o tempo todo me converter. E outro dia ela disse, eu salvo almas para Jesus, e você salva ou as perde? Me criticando pela minha... Né? Você sabe o que eu respondi? Nada, eu não vou entrar numa polêmica dessa, não é o objetivo, não tem finalidade nenhuma. Nós temos é que respeitar os outros. Aí eu comecei a pensar o seguinte, espera um pouquinho, se é só Jesus que resolve, e aqueles que nasceram antes de 2000 anos? E aqueles que não conhecem Jesus? E aqueles que são ateus? Não são filhos de Deus? Não têm ou não terão oportunidades? Todos somos filhos de Deus e as oportunidades estão postas de acordo com o nosso momento, de acordo com as nossas necessidades. De repente, para mim, o momento é a doutrina espírita. Para vocês? Mas para outros é o catolicismo. Eu até digo que o evangelismo, os evangélicos fazem um trabalho fantástico na prática. Retirar pessoas do vício, das drogas, eles fazem um trabalho muito forte. Eu acho que das filosofias religiosas é a que mais retira gente das drogas. Por quê? Porque as pessoas que estão nesse viés do vício, elas precisam de algo incisivo. E a doutrina espírita não é determinista, não é impositiva. Ela é convidativa, ela é motivadora, mas é decisão pessoal, e a pessoa precisa de algo que a estabeleça alguns limites. Eles fazem um trabalho bem feito. Então Deus não tem filhos privilegiados, recursos maravilhosos chegam a todo momento por várias formas, em vários lugares de acordo com a cultura. Se isso tudo está disponível, tanto material riquíssimo está disponível, por que ainda vivemos num mundo caótico? Porque nós estamos na palavra. Não entramos ainda na prática. Eu estou falando humanidade enquanto conjunto, não estou aqui apontando para ninguém, nem me competiria a fazer isso. Se eu tenho que apontar, eu tenho que apontar para mim. Mas ainda está caótico, por quê? Porque nós não vivemos. Não vivemos Jesus, não vivemos Buda, não vivemos, para aqueles que seguem o budismo, não vivemos nada disso. Ficamos na retórica. Jesus já chama a atenção disso. Quando ele olha para os religiosos da época e os chama de quê? De hipócritas. Por que hipócritas? Porque pregavam, mas não viviam. E nós? Estamos nos templos, que estamos fazendo há 2000 anos do Evangelho de Jesus, o que estamos fazendo? Qual é o exemplo que estamos dando? Qual a contribuição que estamos dando? Primeiro, mudando a nós mesmos. E o mundo é a somatória nossa, de todos os seus habitantes. Mas um grupo social é a somatória daqueles que o compõem.
Uma sociedade, um povo, um país é a somatória daqueles que fazem parte desse grupo. Então, se nós olharmos, nós vamos encontrar, assim como encontramos pessoas diferentes em cada grupo social, encontramos grupos, povos com condições diferentes, porque alguns estão mais evoluídos, outros menos, uns mais adiantados moralmente, outros mais adiantados apenas intelectualmente. Mas o adiantamento deve ser completo. Os recursos para isso, Deus nos oferece. O tempo todo. Em todas as épocas da humanidade, nós vamos encontrar histórias de emissários divinos que vieram para nos auxiliar. E nós? Qual é a nossa velocidade para isso? Às vezes eu fico pensando, nós somos meio lerdo, né? Meio devagar. Não sei se está lerdo ou não, isso é uma decisão, é um entendimento com Deus. Mas quando está meio lerdo, ele dá uns empurrõezinhos, né? Aí bate uma situação aí bíblica antiga, né, do Velho Testamento, Sodoma e Gomorra, por exemplo, né? De repente é um empurrãozinho simbólico que ele está nos dando. Mas é preciso, a exemplo do texto lido há pouco, que eu nem escolhi o texto, tá? Mas eu não sei por que encaixou, não sei por quê. Alguém sabe por que encaixou? Porque nós não estamos totalmente independentes para agir. Nós somos inspirados a agir, e até quem escolheu o tema, né? Precisamos tirar, a exemplo de Bartimeu, a capa, lida agora há pouco. A capa da hipocrisia, a capa da falsidade, a capa dos interesses pessoais. Será que não é isso que nos desvirtua e enquanto humanidade não contribuímos para que ela seja melhor, porque ela é a somatória daquilo que cada um de seus indivíduos vive, da forma que vive, a maneira que vive? Então nós precisamos analisar como andam as nossas atitudes diante dessas questões. Por que ainda não colocamos em prática? Por que ainda não vivemos? Por que preferimos ainda, usando o que foi lido do Caminho, Verdade e Vida, ali da fala de Emmanuel, usando ainda essas capas que nos isolam, que nos afastam da verdade, da vivência, porque a verdade só será consolidada e conhecida pela prática, não é pela teoria. A teoria é fácil. Então, buscar palavras bonitas, falar é muito fácil. A grande dificuldade é viver. Portanto, o Evangelho exige de nós, o Evangelho no sentido mais amplo, todas as lições enviadas por Deus para nos auxiliar no nosso progresso íntimo e moral, todos esses recursos exigem de nós uma mudança de atitude. É constante, é permanente, é diariamente. Porque as conquistas que possamos fazer em qualquer área, inclusive nas questões intelectuais, na ciência, na tecnologia, mas principalmente nos valores morais, exigem um esforço, uma dedicação, uma mudança paulatinamente. O progresso não é um episódio, não acontece abruptamente. É um processo lento. E se o nosso caminho é a perfeição, como propõe Jesus, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é, haja vista a situação do mundo, nós estamos meio longe ainda da perfeição. Mas é um processo. Por isso eu disse, o processo e o projeto é divino. Eu não sei se o tempo e a velocidade que estamos imprimindo as nossas transformações estão coerentes com o projeto divino. Mas ele sabe, Deus é paciente, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Ele sabe. Mas cabe a cada um de nós darmos uma olhadinha. Eu estou fazendo tudo o que posso? Eu estou colocando o esforço que posso colocar para transformar? Eu sonho com um mundo melhor? Quem aqui não sonha com um mundo de paz, de harmonia, sem guerra, sem violência? Quem não sonha? Todos nós sonhamos. Mas a pergunta que fica é, o que nós estamos fazendo para isso? E aonde é o laboratório para isso? Porque para a gente exercitar alguma coisa, né, a gente precisa ter um laboratório, um local
para a gente pôr as experiências da vida, fazer as lições necessárias, colocar as provas, tirar as notas apropriadas nas provas. Qual é o laboratório apropriado? O lar. O lar é o laboratório apropriado. Temos grupo de estudo aqui, Terezinha? Tem. A casa, eu perguntei de boba, eu sei que tem. Toda casa espírita tem grupo de estudo. E nós temos que pensar que grupo de estudo não é uma invenção divina, não é invenção humana, é uma invenção divina. Deus nos coloca nessa escola num grupo de estudo chamado família. E nesse grupo de estudo estão os principais desafios e as principais lições, para que dali a gente leve para o mundo. Por isso o templo mais importante do que os templos religiosos de pedra de mármore, como diz Leon Denis no livro O Grande Enigma. Não procures, ó Deus, nos templos de pedra e de mármore, ó homem que eu queres conhecer. Mas no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito. Na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares. Um poema, até praticamente, né? Leon Denis. Não é que os templos não tenham importância. Tem importância e muita importância. Mas o templo mais importante do que estes, que frequentamos dentro das nossas filosofias religiosas, é a família, é o lar, é a sala de aula dessa escola terra. Mas acima deste ainda há um templo maior, o templo interno, porque é aqui que as coisas têm que ocorrer. Então o que nós estamos fazendo? Se queremos um mundo melhor, precisamos sair do discurso. Da busca de palavras bonitas, devemos buscar as lições bonitas, inspiradoras de tantos emissários, especialmente de Jesus, para nós que estamos vinculados a uma filosofia de viés cristão. Mas a palavra só não basta. É preciso a prática. E Jesus praticou cada lição que ele trouxe. Cada momento. Ele falou para perdoar e amar os inimigos, não falou? Ok. Na situação mais complexa que um ser humano pode ter, que eu imagino é a situação que ele viveu. Claro que tem algumas outras também que podem estar próximas, mas para ele é a situação mais complexa porque ele é no justo, pregado na cruz. Dá para a gente imaginar alguém chegar em você e começar a perfurar com pregos e te pregar? Dá até arrepio aqui, né? A gente até arrepia. Mas ele vivia as suas lições. E o que ele fez? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Ele pediu ao Pai pelos seus algozes. Ele falou para não julgar. A medida que medires para os outros será medida para vós. Lei de causa e efeito, como diz a doutrina espírita, a cada um segundo suas obras, como diz Jesus. E, por exemplo, em muitos momentos tivemos que ele não julgou, mas o mais marcante é o momento o apedrejamento da mulher adúltera. Aqui já traz alguma reflexão, né? Primeiro, por que convidaram ele para opinar se a lei mandava apedrejar? Cumpra-se a justiça, não é isso? Mas eles queriam apedrejar Jesus junto, porque ele estava incomodando. Porque aqueles que vêm para ensinar normalmente incomodam. Por quê? Porque aí eu tenho que sair da minha zona de conforto para melhorar. Então é melhor tirar eles do caminho. Em todas as épocas da humanidade nós tivemos exemplos desse tipo. E não foi diferente com o maior dos emissários divinos, Jesus. Então eles queriam apedrejar. Por quê? Porque a lei mandava apedrejar. E aí vem o segundo problema. Segunda pergunta. Se comete adultério sozinho ou não? E cadê o envolvido na história do adultério? Não estava a lei para ser apedrejado. Só a mulher. Pois é. Mas eles queriam confundir Jesus. A lei mandava apedrejar a mulher adúltera. Jesus mandava perdoar. Eu estou simplificando a interpretação. Jesus mandava perdoar. Então eles queriam, se Jesus manda apedrejar, ele nega as suas lições do perdão.
Se ele manda perdoar, ele contradiz a lei. Mas eles não sabiam, e até hoje a gente nem sabe com quem efetivamente está lidando com este Jesus. O maior psicólogo que já teve por aqui, o maior psicoterapeuta que já teve por aqui, o maior médico que já teve por aqui. Ele dá um tempo. E depois, como insiste, ele abaixa, escreve alguma coisa na areia, dizem no chão, na terra. Vocês já leram o que ele escreveu neste momento na terra? Não? Alguém já leu? Não, eu também não. Não deve ter escrito nada. Deve ter... E nem importa. Se fosse importante, alguém teria transcrito o que ele escreveu. Aí, insistir, ele levanta e diz: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Olha a sabedoria. Ele não julgou, não condenou, não fez nada. Simplesmente passou a responsabilidade que queria impor nele, nos acusadores. E aí, aos pouquinhos, os mais velhos foram largando as pedras até que todos foram embora. Aí eu fico pensando, por que os mais velhos largaram a pedra primeiro? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Preciso explicar? Porque quem é mais velho, com certeza, teve mais tempo de fazer besteira. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, com certeza estes... Não estou acusando aqui os mais velhos de nada, não, tá? É uma interpretação para a gente refletir, né? Teve mais oportunidade. Aquele que está com 10 anos não teve muita oportunidade, né? Mas o que está mais velho teve mais oportunidade. E o que ele disse à mulher? Cadê os seus acusadores? Não tem mais nenhum, não te condenaram. Eu também não te condeno. Mas não era conivente com a falta, com o erro. Eu não te condeno. Não era o papel dele condenar ninguém. Não é o papel nosso julgar e condenar ninguém, a não ser nos casos atribuídos pela justiça ou coisa do gênero, e mesmo assim muito falha a nossa justiça humana. Mas ele não comungava com o erro. Mas não peques mais. Vai, não peques mais. Orientação. O amor é exigente. Então Jesus exemplifica as lições. E aí nós podemos, tem tantos exemplos, né? Até esse exemplo de Bartimeu, que ele busca Jesus aos gritos, né? Aí pedem para ele ficar quieto. Ele está desesperado, porque ele tinha um ingrediente muito importante. E que Jesus justificava. Jesus nunca disse, eu te curei. Vocês já viram no Evangelho algum Jesus dizer, eu te curei? Nunca. Principalmente a tua fé te curou. E Bartimeu tinha essa fé. Ele acreditava que Jesus, tanto por isso que ele procura, ele não enxergava Jesus, mas informado e pelo movimento, ele percebeu e começou a gritar. Por quê? Ele tirou a capa do mundo, como diz Emmanuel, e colocou a capa da fé, da confiança. Esse é o primeiro ingrediente que nós temos que ter para fazermos transformações, é a fé. Eu digo que a fé é a energia que deve mover o motor vontade para que a gente caminhe na direção da transformação. Porque sem fé e sem vontade a gente não faz nada. E o que nos falta? Eu tenho dito que não falta nada. Porque acesso aos recursos, às informações, todos temos. Alguns séculos atrás, poucas pessoas tinham acesso, e aí os iniciados faziam uso e abuso da palavra. Mas hoje todos têm acesso, e alguns iniciados fazem uso e abuso da palavra. Por quê? Pela hipocrisia de todas as épocas. Porque nós assumimos, muitas vezes, a responsabilidade de levar a mensagem de Jesus, mas ela vale para os outros, não vale para mim. Não, ela vale primeiro para mim. Ela tem que valer primeiro para mim. Porque se ela não estiver impregnada da minha disposição, não é da minha perfeição, porque perfeição estou ainda algumas encarnações distante. Mas da minha disposição de fazer transformações, a minha palavra não tem valor nenhum. Que se eu não tiver a disposição de fazer transformações em mim, as palavras não servem de nada. Nem falar, nem ouvi-las.
Não nem para quem fala, nem para quem ouve. De mim ou de outros. Quem lê, a palavra está aí, na leitura, nos recursos que temos à nossa disposição. Mas ela só tem utilidade se pegamos e colocamos em nossas vidas. Jesus exemplifica tudo. Nós temos os recursos que precisamos e acesso a esses recursos. Hoje, com a tecnologia, que alguns séculos atrás a gente não tinha, há alguns séculos a gente não tinha tanto acesso. O acesso foi surgindo com o surgimento do livro e da publicação dos livros com mais facilidade, né? Acesso à Bíblia. Quem tinha acesso à Bíblia antes da reforma de Lutero? Só os iniciados. Só aqueles que estavam comprometidos com alguma linha filosófica. Lutero é que liberou, que traduziu a Bíblia, que possibilitou o acesso à publicação para a população. Mas depois foram surgindo os livros, nós temos tantos recursos, só catalogados pela Federação Espírita do Paraná, na Livraria Mundo Espírita, aí só há 8 anos atrás, que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, tinha mais de 3.500 obras espíritas. Psicografada por Chico Xavier, mais de 400. Por que tanto material? Para atender às variadas necessidades. Porque cada um tem necessidade diferente. Então uma obra atende alguém. Um palestrante mexe com o coração de alguém. Outro mexe com o coração de outros. Mas por que tantas obras através de Chico? Eu fico pensando, Deus deve ter pensado assim, Chico vai ficar 90 anos lá, né? Não vai ter muito o que fazer, vamos dar trabalho para ele. Não, não é à toa. É Deus gritando aos nossos ouvidos, é preciso estudar. É preciso conhecer a verdade para poder viver. Como é que você vai viver aquilo que você não conhece? Então o primeiro passo é conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas nós temos o passo seguinte, que é viver a verdade. E este passo está bastante demorado. Ou não, não sei. O que vocês acham? Está demorado ou está rápido? O mundo está uma maravilha? Hã? Nós vamos ter que responder isso para Deus. Dizer, nossa, eu estava num mundo caótico. E o que você fez para esse mundo ficar melhor? Qual foi a sua contribuição? E não vai perguntar das outras pessoas. Ah, tem criminosos, tem corruptos, tem violentos, tem. Mas o que você fez para que o mundo não fosse assim? Qual foi a sua contribuição? Não vai ter. Se tivesse uma prova lá, né, para ver. Ah, eu fui espírita. Aí eles vão perguntar para você nessa prova, para ver se você entra no céu ou desce, né? Abraçar o capeta. Eles vão perguntar, você era espírita? Então ela pergunta, que é Deus? Claro, o espírita estuda. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Que é espírito? Princípio inteligente do universo. Né? E vai. Se tirar mais de 7, você sobe. Se tirar menos, você desce. É isso? Não. Se era espírita? Se houvesse essa prova, me apresente as suas obras como espírita. Apresente as suas obras como cristão, como budista, como muçulmano, seja lá o que for. Quais foram as suas obras? O que fala de nós a Deus são as nossas obras, que Jesus exemplificou. E uma das questões mais difíceis para nós é vencer orgulho e egoísmo. Jesus demonstrou lições de humildade, que é o antídoto para o orgulho. E uma das mais fortes expressões da humildade do Cristo foi quando ele estava para ser preso e ele decide lavar os pés dos discípulos. Tinha esse hábito de, nas casas, antes das refeições, o que era? Tinha que lavar os pés. E quem lavava os pés dos senhores? Os escravos, os servos. E aí, se não me engano, Pedro disse, eu não vou deixar você lavar meus pés. Ele disse, se não deixar lavar os teus pés, você não é meu discípulo. Por quê? O Pedro não queria porque era o mestre que ia lavar os pés, ele não era o escravo para lavar os pés.
Mas o mestre desceu à condição de servo para demonstrar humildade. E depois ele arremata aos seus discípulos. Se sabeis dessas coisas, da humildade que ele acabou de exemplificar, se sabeis de todas as minhas lições, também poderia ser estendido dessa forma. Bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes. João 13:17, essa eu lembro, eu não decorei a Bíblia ainda não, tá? Mas essa eu lembro, porque eu adoro essa passagem de Jesus. Bem-aventurados sois se as fizerdes. E o que nos falta hoje, com tantos recursos disponíveis? Colocar em prática. Viver. Viver as lições. Sabendo delas, pela teoria, pelo estudo, pela reflexão, pelas oportunidades, pelas experiências da vida, porque as experiências da vida também são educativas. Nós precisamos viver. Como Jesus e tantos outros viveram. É o que nos falta. Não faltam mais recursos. Acesso. Nós temos acesso. Pelos livros, pelas palestras, pelos grupos de estudo. Nós temos acesso pela tecnologia. Mas como em tudo, nós temos o joio e o trigo. Precisamos separar o joio do trigo. E selecionar o que interessa. Eu já falei em outra palestra aqui que, infelizmente, nós ainda preferimos a futilidade, a inutilidade, o lixo. E não aproveitamos as coisas boas que estão à nossa disposição. Nós temos muitos livros, mas tem livros que são inutilizáveis para nós. Porque tem tanta besteira, tanto nos livros, e ficou mais fácil isso com a tecnologia e com as redes sociais. O que tem de futilidade, o que tem de gente fazendo coisas bobas para aparecer. A capa de mostrar-se. A capa do orgulho, de se mostrar ao mundo. A quem nós devemos nos mostrar? A Deus e a Jesus. Então nós precisamos, nessa busca, fazer a nossa transformação. Usar esses recursos que temos aí, separando o joio do trigo. E aí nos perguntar um pouquinho, quantas horas eu gasto para as coisas que interessam da minha vida? Para ganhar o pão de cada dia, até já fiz um tema sobre a preciosidade do tempo. Para ganhar o pão de cada dia, as necessidades materiais, todos nós temos necessidades materiais. Quanto tempo eu gasto? Quanto tempo eu gasto para as coisas que vão comigo quando eu partir daqui? Porque as coisas do mundo são ilusórias, são necessárias, mas são ilusórias, são passageiras. Até digo, muitas vezes não nos pertencem. Ah, mas eu tenho o registro de imóveis da minha casa. Eu tenho o CRV do meu veículo. Tem. Mas você é um fiel depositário, porque Deus tira a hora que quiser. Pode tirar por um erro financeiro, ou pode tirar por encerrar o seu livro e te chamar de volta. Fica tudo aqui. O que levamos? A teoria que está aqui na nossa cabeça serve de pouca coisa lá. O que levamos na bagagem é aquilo que praticamos. E interessante, levamos o que praticamos na direção do bem e o que praticamos na direção equivocada. O que vai na nossa bagagem? Qual é o peso que essa bagagem tem ao chegar lá? Ao chegarmos lá? É a prática, é a vivência. Então precisamos fazer uma busca na nossa intimidade para verificar quanto tempo estamos utilizando para aquilo que interessa. Muitos de nós, frequentadores de templo, essa horinha que estamos aqui. Uma vez por semana. Eu vou na igreja uma vez por semana, eu vou no domingo, todo domingo, vou na igreja, vou no templo, vou no culto, vou na palestra pública e acho que estou resolvido com Deus. Não estou. Isso aqui é apenas um passo. É um fator motivador para que a gente lá fora viva as lições. Principalmente no ambiente chamado família, que hoje anda tão conturbado, infelizmente. Recursos para trazer a paz dentro da família, dentro do ambiente familiar,
na sociedade nós temos. O que falta é usar as ferramentas que Deus nos oferece. E tem ferramenta para todos os gostos. É preciso que sintonizemos com algumas delas. Mas principalmente não dá para abrir mão da fé. E não mais uma fé cega. Mas já estamos na era da fé raciocinada. A fé cega é aquela que eu pergunto, por que você crê em Deus? E a pessoa não sabe responder. Por que eu creio? Porque eu creio que minha família sempre esteve envolvida com algum tipo de filosofia religiosa, coisa e tal, e eu cresci assim e eu creio em Deus. Ponto. Agora, a fé raciocinada, eu sei por que eu creio em Deus. Como propõe Kardec, o auxílio dos Espíritos, pela obra se conhece o autor. E a grandeza da obra define a grandeza do autor. Nós somos uma obra divina. Às vezes nos sentimos tão pequenos, mas perante Deus nós somos seus filhos e somos grandes. Estamos num processo. Mas enquanto não decidirmos trabalhar em nós as questões que ainda perturbam a nossa vida e a vida daqueles à nossa volta, quando ainda não servimos de exemplo para aqueles que estão à nossa volta, para motivá-los a também seguir um caminho do bem, do amor, da prática, do exercício, nós estamos apenas na teoria. As palavras bonitas, edificantes, o Evangelho de Jesus é encantador, é motivador, é inspirador, mas é como um saco de semente. Você pegar um saco de semente e largar lá num canto da sua casa, seja de feijão, de milho, de arroz, seja lá o que for, largar lá. Será que dentro de um ano, aqui em Curitiba, com a umidade de Curitiba, acho que não serve um ano, já está tudo mofado, não serve de nada. As palavras que colocamos aqui dentro, se não se transformam em obras, mofam também. Agora, esse saco de semente, se colocar no terreno apropriado, adubar e regar, nós podemos colher os frutos dela depois. Não é isso? Não é assim que funciona? Pois é. As sementes das palavras trazidas por tantos emissários divinos devem sair daqui e entrarem no terreno do coração e serem alimentadas pela energia da fé, da confiança e pelo exercício da prática de viver, para que dê frutos, para que tenhamos frutos. Então devemos regar essa semente com a nossa boa vontade, com a nossa disposição em transformações pessoais e individuais e contribuir com o mundo que está à nossa volta. Isso é tarefa individual e intransferível. Não depende de ninguém. Depende de nós. Para que conquistemos a felicidade conforme propõem os Espíritos, é preciso fé e paz de consciência nos valores internos. Nas questões materiais, a posse do necessário. Pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Eu sempre digo, se eu cito uma pergunta aqui, lembra do tema. Se esquecer o número da pergunta, não tem problema. Lê da pergunta 1 em diante que você vai achar o tema que eu estou falando e encontra umas coisinhas mais bem interessantes lá. E o mesmo exemplo eu sugiro para o item 41 do livro Pão Nosso, que vem ao encontro do que estamos falando, do mundo melhor que queremos. Esse tema é No Futuro, o título. Lembra lá, No Futuro. Não precisa lembrar o 41. Até é bom que não lembre o 41, né? Porque a pessoa pega do 1 em diante e vai lendo até chegar ao 41, ela aprendeu outras coisas mais lá bem interessantes. No Futuro. Emmanuel propõe um futuro que é uma utopia para nós hoje. Onde esse futuro não terá presídios, policiais, forças armadas, judiciário. Dá pra gente imaginar o mundo hoje sem isso? Tem advogado aqui, não? Alguém é advogado? Não? Não? Só já ia avisar que vai perder o emprego. Mas é bem depois, vai levar tempo. Porque depende de nós nos movimentarmos para tornar este mundo melhor e que ele não precise mais dessas atividades
Os coitados vão ficar desempregados, né? Os tribunais, aí, os judiciários, os policiais, né? Os presídios vão perder a finalidade. Olha que coisa terrível, né? Pois é, mas isso só é possível, este futuro, quando nós decidirmos construir esse futuro. A tarefa é nossa. Deus oferece os recursos. Deus não vai construir para a gente, não. Jesus não vai construir para a gente, ele oferece as ferramentas. Mas fazer uso das ferramentas é tarefa nossa, no nosso dia a dia, na prática, no exercício, na vivência. Buscando a transformação íntima de cada um de nós. E podemos auxiliar, nós não transformamos ninguém, mas podemos contribuir ao exemplo que eu citei da senhora lá e do sobrinho, da tia do sobrinho. Nós podemos, pelo exemplo, atrair a melhora dos outros. Não é pela imposição. Por isso eu disse há pouco, não estou aqui para convencer ninguém, mas para motivar a decidir caminhar, de repente, um pouquinho mais rápido do que nós estamos caminhando. Mas a tarefa é de cada um. E pelo exemplo podemos motivar. E quantos Jesus motivou com seu exemplo? Lamentavelmente, não foi o suficiente ainda. Porque se fosse, o mundo já estaria melhor. Mas temos tantos exemplos de pessoas que abraçaram a causa. Por exemplo, Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha a capa da riqueza, o pai era rico. Mas ele larga tudo porque ele ouvia a voz de Jesus dizendo: Francisco, recupera, né? Não era transforma, qual era? Passava que eles usavam. Edifica a minha igreja, ou reedifica a minha igreja, eu não lembro, para consertar a igreja, eu esqueci a palavra. O Francisco de Assis não entendeu direito o que Jesus queria, mas ele aceitou a tarefa. Edifica a minha igreja, acho que era algo assim. Aí ele viu a igreja toda caída, né, os pedaços, e resolveu, reconstrói a minha igreja, era a palavra, reconstrói a minha igreja. E ele resolveu reconstruir. Ele não entendeu direito, mas ele foi atrás, largou tudo para ir atrás, para pôr em prática o convite de Jesus. E reedificou a igreja, fez um trabalho grande, inclusive material, porque ele reedificou aquela igreja que estava caindo dos pedaços, aquele templo que estava caindo dos pedaços. Então nós temos o convite. E tantos exemplos para vivermos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, aqui no Brasil, Chico Xavier, que trabalho maravilhoso de Chico Xavier. Mais de 400 obras publicadas. Mais de 20 milhões de livros vendidos. 20 milhões de livros vendidos. Uma continha assim de padeiro. R$1 por livro daria 20 milhões. Resolvia a vida de alguns por aqui? Não. Dava, né? Financeiramente. Chico não usou um centavo desses recursos. Pela fé e pelo amor, ele praticou o bem. O tempo todo. Recentemente tivemos a partida de um destes emissários divinos, Divaldo Pereira Franco, que fez uma obra fenomenal em Pau da Lima, na Bahia. A Mansão do Caminho, que eu creio que a maioria, se não conhece presencialmente, conhece por vídeos e coisas desse tipo. Um trabalho gigante. Divaldo tinha como filho adotivo mais de 500. Porque os produtores abandonaram a sua produção, né? Ele assumiu. Dedicação. Dedicou sua vida para o bem, para o amor. Era um ser perfeito? Não sei, não me cabe julgar. Né? Mas o único ser que realmente eu tenho certeza que era perfeito, nós não o suportamos e o crucificamos. Mas ele está aí dividindo a história da humanidade antes dele e depois dele. E nós estamos aqui na luta diária para tentar viver um pouquinho daquilo que ele trouxe. Que possamos cada vez mais viver os ensinos de Jesus. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agradeço a Deus pela oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite.
E a vocês, os internautas, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eu tenho mais uma tarefa, né? Que é um privilégio. Orar é sempre um privilégio. Para quem sentir-se confortável, para concentrar-se melhor, pode fechar os olhos. Vamos aproveitar as energias desse ambiente, preparadas e preparado este ambiente com tanto carinho pelos prepostos do Cristo e pelo próprio Cristo, porque Ele disse que aonde estivéssemos reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Aproveitando essas energias para elevar nossos pensamentos um pouquinho mais alto e procurar chegar ao nosso Pai para dizer a Ele da nossa gratidão. Gratidão por tudo e por tanto que recebemos. Gratidão pelas oportunidades que Ele nos dá diuturnamente para a nossa transformação. Por esta oportunidade de estarmos aqui hoje. Mas somos gratos, Senhor, especialmente por ter nos enviado tantos emissários para nos auxiliar. Especialmente por ter nos enviado Jesus. A Ti, querido amigo Jesus, a nossa gratidão, e a todos os espíritos de luz que te auxiliam na tarefa de elevar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Mas a Ti especialmente somos gratos por teres caminhado conosco há 2000 anos, trazendo as lições imorredoras do Teu Evangelho. Lições estas que, à medida que colocamos em nossas vidas, o caminho fica mais iluminado, o fardo fica mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Mas aproveitamos para rogar as Tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, as Tuas bênçãos às casas de oração, a esta especialmente que nos acolhe hoje. Que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por Ti e conscientes de que a tarefa é Tua, não é nossa. Somos aprendizes. Mas rogamos ainda as Suas bênçãos a todos os nossos irmãos que transitam neste mundo de provas e expiações, de sofrimentos e dores, e muitos tornam essas dores mais intensas por não vos conhecer e não conhecer ao Pai. Mas que a todos, de uma maneira geral, possas levar a Tua paz, a Tua inspiração e principalmente os Teus ensinos. E certos, querido amigo, de que atendes às nossas rogativas e da Tua presença entre nós, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja.